Ela foi contratada para salvar livros que ninguém mais conseguia tocar sem destruir, e acabou salvando o coração de um homem que todos achavam impossível de alcançar. Você consegue imaginar ter mãos tão delicadas que o mundo inteiro as considera inúteis até o dia em que elas se tornam a única coisa capaz de preservar um tesouro que está desaparecendo. Mas essa história aconteceu no interior do Rio Grande do Sul em 1923, numa época em que ser gentil demais podia custar tudo. Antes de continuar, me conta nos comentários de onde você está assistindo essa história. Adoro saber que essas narrativas chegam em tantos lugares diferentes. E se você gosta de histórias de superação e amor verdadeiro, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma. Agora vem comigo que essa história vai te emocionar do começo ao fim. Laura Alves tinha 24 anos e acabava de perder o 5º emprego em menos de 2 anos. Estava parada na porta da casa da patroa, segurando a pequena trouxa com suas roupas, enquanto Dona Eulália terminava de falar tudo aquilo que Laura já tinha ouvido tantas vezes antes. Você é uma moça boa. Não tenho nada contra seu caráter, disse a mulher com expressão que misturava pena e impaciência. Mas você é lenta demais, não tem pulso firme com os outros empregados. Quando peço para você dar ordem na cozinha, você pede por favor. Quando preciso que imponha respeito, você baixa a voz. Isso aqui não é casa de caridade. Preciso de alguém que saiba mandar. Laura apenas assentiu com a cabeça, gesto suave como tudo nela. Desculpe ter decepcionado a senhora, murmurou com aquela voz que mal se ouvia. Seus olhos cor de mel estavam úmidos, mas ela piscou rápido, tentando segurar as lágrimas. Não conseguiu completamente. Uma escorreu pelo rosto pálido, e ela a limpou com costas da mão de forma quase envergonhada, como se chorar fosse mais um defeito a ser perdoado. Dona Eulália suspirou e entregou o pagamento da quinzena em moedas. Você devia tentar outra coisa, minha filha, disse com sinceridade áspera. Trabalho de casa não é para você. Precisa de gente com personalidade forte. Você é doce demais para esse tipo de vida. Laura guardou as moedas no bolso do vestido gasto e agradeceu baixinho. Saiu daquela casa em Porto Alegre, sob sol forte de março, caminhando devagar pelas ruas de paralelepípedo. Carregava tudo o que possuía numa trouxa de tecido desbotado. 3 vestidos remendados, uma escova de cabelo, um par de sapatos reserva e um livro velho que tinha encontrado anos atrás num ferro velho. Era exemplar antigo de poemas com páginas amareladas e encadernação solta. Laura tinha costurado a lombada de volta com linha fina e paciência infinita, usando agulha de costura comum, porque não tinha como comprar material adequado. Aquele livro era a coisa mais preciosa que possuía. Não pelo conteúdo dos poemas, que ela nem entendia completamente, mas porque tinha sido a primeira vez que suas mãos delicadas serviram para algo que alguém consideraria impossível. A encadernação estava tão destruída que o dono do ferro velho ia jogar fora. Laura pediu para ficar com ele e levou para casa, e durante 3 noites seguidas trabalhou com cuidado meticuloso, costurando página por página de volta. Quando terminou, o livro estava inteiro novamente, inteiro mais inteiro. Ninguém viu valor naquilo. Seu irmão mais velho, Rodrigo, tinha rido quando ela mostrou. Para que perder tempo com véia? Perguntou com desprezo. Você devia estar procurando o casamento, não brincando com papel velho. Mas Laura não conseguia explicar a sensação que tinha quando segurava páginas frágeis e conseguia salvá-las. Era como se suas mãos, que o mundo todo considerava fracas, tivessem propósito secreto que ninguém enxergava. Agora caminhava de volta para a casa do irmão, onde morava de favor há 8 meses, desde que a mãe tinha falecido. A casa ficava nos arredores da cidade, construção simples de 3 cômodos, onde Rodrigo morava com a esposa Isadora e os 2 filhos pequenos. Laura dormia num canto da sala sobre colchão fino no chão. Quando chegou, Isadora estava na cozinha preparando o jantar. Era mulher de voz alta e gestos decididos, tudo aquilo que Laura não era. Olhou para a cunhada com expressão que já demonstrava que sabia o que tinha acontecido. Perdeu o emprego de novo? Perguntou sem rodeios. Laura sentiu, voz falhando. Desculpa, Isadora. Vou procurar outro amanhã mesmo. Prometo que não vou dar mais trabalho. Isadora largou a colher de pau na panela com força. Laura, a gente já conversou sobre isso 3 vezes. Você não pode continuar morando aqui sem pagar nada. A gente mal tem para nós. Rodrigo trabalha de sol a sol, e eu cuido da casa e das crianças. Não dá para sustentar mais uma boca. Eu sei, respondeu Laura com voz ainda mais baixa. Eu sei disso. Vou achar algo, eu prometo. Isadora enxugou as mãos no avental e cruzou os braços,
Sua expressão amoleceu levemente, mas a determinação continuava. Olha, você é boa moça, não tenho nada contra você, mas a verdade é que você não serve para trabalho de casa. Você é delicada demais, tímida demais. As patroas vão continuar te mandando embora, e a gente não pode ficar te acolhendo toda vez. Laura sentiu o peito apertar. Para onde eu vou? Perguntou. E dessa vez a voz saiu tão fina que quase desapareceu. Isadora suspirou fundo. Você tem até o final da semana para achar algo. Se não achar, vai ter que ir para a Santa Casa de Misericórdia. Eles acolhem mulheres sem família. Não é o ideal. Mas pelo menos você vai ter onde ficar. A Santa Casa era abrigo para indigentes, doentes e pessoas sem lugar no mundo. Laura sentiu vergonha queimar o rosto. Não queria acabar lá. Não ainda. Não aos 24 anos. Mas também não podia culpar Isadora. A cunhada tinha razão. Laura realmente não conseguia manter emprego. Era lenta, tímida, incapaz de impor respeito. Chorava com facilidade, evitava conflitos, baixava a cabeça quando alguém levantava a voz. Está bem, murmurou. Vou procurar algo até o final da semana. Naquela noite, deitada no colchão fino no canto da sala, Laura ficou acordada, ouvindo os sons da cata adormecida. Rodrigo roncava no quarto ao lado. Uma das crianças choramingou durante o sono, logo se acalmou. A madeira do assoalho estalava com a temperatura da noite caindo. Laura pensou na mãe. Dona Mariana tinha sido costureira, mulher de mãos habilidosas e paciência natural. Foi ela quem tinha ensinado Laura a costurar, bordar, trabalhar com delicadeza. Mas Dona Mariana também era decidida quando precisava. Sabia cobrar pagamento dos clientes, não aceitava desaforo. Laura tinha herdado apenas a delicadeza, não a firmeza. E o mundo não tinha espaço para quem era só uma coisa. Na manhã seguinte, Laura acordou cedo e foi até o centro da cidade. Passou pelas casas de comércio, perguntando se precisavam de alguém. Em todas recebeu a mesma resposta. Procuramos moça com experiência e boa apresentação. Em duas, os donos olharam para ela dos pés à cabeça. Notaram o vestido remendado, a postura curvada, a voz quase inaudível e dispensaram antes mesmo que terminasse de perguntar. No terceiro dia de procura, Laura estava sentada num banco da praça principal, cansada e desanimada, quando viu o jornal abandonado ao lado. Pegou e começou a folhear distraidamente. Na seção de anúncios classificados, no canto inferior da página, um pequeno texto chamou sua atenção. Procura-se pessoa com mãos delicadas e paciência extrema para trabalho de restauração em fazenda no interior. Exige-se cuidado meticuloso e dedicação, pagamento justo e moradia inclusa. Interessados a apresentar-se na Rua da Praia. Número até sexta-feira. Laura leu 3 vezes. Mãos delicadas, paciência extrema, cuidado meticuloso. Eram exatamente as palavras que as patroas usavam contra ela, mas ali estavam escritas como qualificações desejadas. Seu coração bateu mais rápido. Podia ser qualquer coisa, podia não dar certo. Mas era a primeira vez que via anúncio pedindo exatamente aquilo que ela tinha. Anotou o endereço num pedaço de papel e foi até lá imediatamente. A Rua da Praia ficava na parte comercial da cidade, próxima ao cais. O número 187 era escritório de advocacia com placa discreta na porta. Laura entrou com pernas trêmulas. Um senhor idoso de cabelos grisalhos estava sentado atrás de escrivaninha coberta de papéis. Olhou para ela com expressão neutra. Pois não, senhorita. Laura engoliu seco. Vim pelo anúncio do jornal, disse com voz trêmula, sobre o trabalho com mãos delicadas. O advogado a estudou por um momento longo. Seu nome? Laura Alves. Idade? 24 anos. Ele anotou algo no papel. Tem experiência com restauração? Laura hesitou. Não tenho experiência profissional, admitiu. Mas e trabalhar com cuidado? Já restaurei alguns livros antigos que encontrei sozinha. Aprendi observando e tentando. O advogado ergueu as sobrancelhas. Livros antigos. Laura assentiu. E com coragem que não sabia que tinha. Tirou da trouxa o livro de poemas que carregava. Este aqui estava completamente destruído. Explicou enquanto mostrava. A encadernação estava solta, páginas rasgadas. Eu costurei de volta, levei 3 dias, mas consegui. O advogado pegou o livro e examinou com atenção. Virou as páginas devagar, observou a costura irregular, mais firme da lombada. Notou o cuidado com que cada página tinha sido realinhada. Sua expressão mudou. Você fez isso sozinha? Perguntou com um tom diferente e quase respeitoso. Fiz sim, respondeu Laura. Não ficou perfeito, eu sei, não tenho ferramentas adequadas. Mas eu consegui salvar o livro. O advogado ficou em silêncio por tempo que pareceu eterno. Finalmente colocou o livro na mesa e olhou para Laura com expressão séria. O trabalho numa fazenda no interior.
perto de Santana da Boa Vista. O patrão é Sr. Bernardo Tavares. Ele herdou a biblioteca do pai com mais de 800 volumes antigos. A maioria está se deteriorando. Mofo, traças, encadernações destruídas. Ele precisa de alguém que consiga restaurá-los. Já tentou contratar profissionais de Porto Alegre, mas todos cobraram fortunas e não garantiram resultado. Então decidiu procurar alguém diferente. Laura sentiu mistura de esperança e medo. Eu nunca trabalhei com tantos livros assim, admitiu com honestidade que sempre a prejudicava, mas eu posso tentar. Eu prometo que vou ter todo o cuidado do mundo. O trabalho é na fazenda, repetiu o advogado. Você vai morar lá. O Ser, Bernardo vai fornecer quarto, alimentação e pagamento mensal, mas é lugar isolado. A fazenda fica longe da cidade. Você teria que se comprometer a ficar pelo menos 6 meses. Aceita essas condições? Laura não precisou pensar 2 vezes. Aceito, sim, respondeu com convicção, que surpreendeu até ela mesma. O advogado assentiu e preparou os papéis. A carroça parte amanhã de manhã bem cedo, 6 horas na entrada da cidade, próximo ao marco do quilômetro Z0. Leve apenas o necessário. O 100. Bernardo é homem sério, mas justo. Se você fizer bom trabalho, não vai se arrepender. Laura assinou os papéis com mão trêmula, agradeceu 3 vezes e saiu do escritório com o coração batendo forte. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo parecido com esperança. Quando chegou na casa do irmão e contou para Isadora, a cunhada pareceu aliviada e preocupada ao mesmo tempo. Fazenda no interior, repetiu, franzindo a testa. Você nem conhece esse homem, Laura, e se for perigoso? O advogado disse que ele é sério, respondeu Laura. E eu não tenho muita escolha, Isadora. É isso ou a Santa Casa? Isadora suspirou e concordou com um gesto de cabeça. Tem razão. Pelo menos você vai ter onde ficar e o que comer. E quem sabe lá no interior você se dê melhor. Às vezes a cidade grande não é para todo mundo. Naquela noite, Laura organizou suas poucas pertences. Dobrou os 3 vestidos com cuidado, embrulhou os sapatos em pano, guardou a escova de cabelo e separou o livro de poemas. Olhou para ele por longo tempo, passando os dedos pela lombada que tinha costurado. Aquele livro tinha mudado algo nela. Tinha mostrado que suas mãos serviam para algo que importava, mesmo que ninguém valorizasse. Agora ia para lugar onde talvez, apenas talvez, aquilo que ela era, não fosse visto como fraqueza. Na manhã seguinte, Laura acordou antes do sol nascer. Vestiu o vestido menos remendado, prendeu os cabelos castanho claros num coque baixo e pegou a trouxa. Isadora levantou para se despedir e, para surpresa de Laura, a abraçou rapidamente. Boa sorte, minha cunhada, disse com voz embargada. Você é moça boa, merece coisa melhor do que a vida tem dado para você. Laura agradeceu com lágrimas nos olhos e saiu no escuro da madrugada. As ruas de Porto Alegre ainda estavam vazias, apenas alguns trabalhadores começando o dia. Ela chegou ao marco do quilômetro 0 quando o céu começava a clarear com tons de rosa e laranja. Uma carroça grande estava parada ali, puxada por 2 cavalos robustos. O condutor era homem de meia idade, rosto marcado pelo sol e bigode espesso. Olhou para Laura e perguntou se ela era a moça contratada para a fazenda Vale do Silêncio. Ela confirmou e ele indicou a parte traseira da carroça. Acomode-se aí, disse sem muita cerimônia. A viagem vai levar o dia inteiro. Laura subiu na carroça e sentou sobre sacos de grãos que serviam de assento improvisado. Havia outro passageiro, rapaz jovem, que disse estar indo trabalhar numa fazenda vizinha. Trocaram poucas palavras. A carroça começou a se mover, saindo da cidade em ritmo constante. Porto Alegre foi ficando para trás. As ruas de paralelepípedo deram lugar a estradas de terra. As casas próximas umas das outras foram substituídas por campos abertos. Laura observava tudo com mistura de medo e curiosidade. Nunca tinha saído da cidade, nunca tinha ido além dos arredores próximos. O interior do Rio Grande do Sul se abria diante dela como um mundo completamente diferente. Campos imensos de um verde profundo, ondulações suaves da terra, céu que parecia maior do que na cidade. O ar tinha cheiro diferente, mistura de terra úmida, capim e algo que ela não sabia identificar. O silêncio era profundo, quebrado apenas pelo som das rodas da carroça na estrada e pelo canto ocasional de algum pássaro. Passaram por pequenas vilas, onde a carroça parava para entregar mercadorias. Laura via pessoas simples, trabalhadores rurais, mulheres carregando água em baldes, todos pareciam ocupados com propósito. Ela se perguntou se conseguiria se encaixar naquele mundo tão diferente do que conhecia.
No meio da tarde pararam para descanso próximo a um arroio. O condutor da carroça, que disse se chamar Osmar, ofereceu água e pão. Laura comeu devagar, sentada na sombra de uma árvore, observando a água correndo entre as pedras. O som era calmante, quase musical. Osmar sentou ao lado dela e falou pela primeira vez desde o início da viagem. — Você sabe com quem vai trabalhar? Perguntou. Acendendo o cigarro de palha, Laura balançou a cabeça. — Sei que eu sei. Bernardo Tavares, que ele tem biblioteca que precisa ser restaurada. Osmar soltou fumaça e olhou para o horizonte. O sei. Bernardo é homem bom, mas fechado. Ficou viúvo há uns 5 anos, desde então não é o mesmo. Vive praticamente sozinho naquela fazenda enorme. Tem os peões que trabalham na terra. Tem a dona Francisca que cozinha e cuida da casa, mas ele não conversa muito com ninguém. Fica trancado naquela biblioteca o dia inteiro. Laura sentiu curiosidade misturada com apreensão. Ele é difícil de lidar. Osmar deu de ombros. Não é cruel se é isso que você quer saber. Só é solitário, mas justo, paga bem, trata os funcionários direito. Só não espere muita conversa. Eles voltaram para a carroça e continuaram a viagem. O sol começou a baixar, pintando o céu de tons alaranjados e roxos. Laura nunca tinha visto o pôr do sol tão bonito. Na cidade, os prédios e casas bloqueavam a vista. Ali o horizonte era infinito. Quando a noite começava a cair, Osmar apontou para frente. Ali está, disse, a fazenda Vale do Silêncio. Laura olhou e viu porteira grande de madeira com o nome da fazenda gravado numa placa. A estrada de terra continuava por entre eucaliptos altos que formavam um corredor natural. Ao longe, ela conseguiu distinguir as luzes da casa principal. A carroça passou pela porteira e seguiu pela estrada interna. Laura sentiu o coração batendo cada vez mais forte. Em poucos minutos, sua vida ia mudar completamente. Para melhor ou para pior, ela ainda não sabia. A casa principal apareceu por completo quando saíram do corredor de eucaliptos. Era construção ampla e sólida, de pedra e madeira, com varanda larga na frente e telhado de telhas coloniais. Luzes queimavam em algumas janelas. Ao redor, havia outros prédios menores, provavelmente galpões e casas de funcionários. Tudo estava limpo e bem cuidado, mas havia ar de solidão no lugar, como se a fazenda estivesse apenas existindo, não vivendo. Osmar parou a carroça em frente à casa principal e desceu. Ajudou Laura a descer também. Espere aqui, disse. Vou avisar que você chegou. Ele subiu os degraus da varanda e bateu na porta. Laura ficou parada ao lado da carroça, segurando a trouxa contra o peito, olhando para aquela casa enorme que seria seu novo lar. O ar da noite estava fresco, quase frio. Ela podia ouvir grilos cantando em algum lugar próximo. A porta se abriu e mulher de meia-idade apareceu. Devia ser a dona Francisca, que Osmar tinha mencionado. Ela conversou brevemente com ele, olhou na direção de Laura e acenou para que se aproximasse. Laura subiu os degraus com pernas trêmulas. A mulher tinha rosto bondoso, cabelos